Olá pessoal, nós faremos agora a correção do terceiro simulado referente ao texto Marx e a Pedagogia Moderna, né? A obra de Manacorda. Este simulado está classificado como sendo de nível difícil. Primeira questão. Sem Friedrich Engels, não teria existido o marxismo. Essa afirmação é de autoria de Cogiola, em sua obra Engels, o segundo violino. Refere-se ao fato de que a obra de Engels, tanto literária quanto prática, constitui, junto com a de Marx, um todo orgânico inseparável, que deu sua formulação teórica mais profunda, assim como a sua estruturação política mais expressiva, ao desenvolvimento do proletariado moderno. Lane, em uma pequena nota biográfica sobre Engels, afirma que, desde o dia em que o destino juntou Karl Marx e Friedrich Engels, a obra a que os dois amigos consagraram toda a sua vida converteu-se numa obra comum. O arcabouço teórico e metodológico que constitui o marxismo foi desenvolvido pelos dois ao longo de quase 40 anos de parceria política, intelectual e pessoal. No que diz respeito às investigações sobre o ensino escolar, sob o modo de produção capitalista, Engels fez interessantes análises. Sobre estas análises, é correto afirmar. Opção A. Engels observava que o ensino transmitido nas escolas criadas pela burguesia aos operários, em resumo, pelas classes dominantes às classes subalternas, era a única capaz de levar os avanços científicos às camadas mais baixas. Né? Essa opção está falsa. Né? Ele não via isso. Na verdade, ele via essas escolas criadas pela burguesia contribuir para a manutenção, né, de um conhecimento precarizado das classes subalternas, né? E não os avanços científicos. Até porque Engels via que os avanços científicos, né, uma vez incorporados à educação das classes subalternas, né, possibilitaria uma conscientização crítica dessas classes e, consequentemente, né, a visão de que elas poderiam sim mudar a realidade na qual elas vivem. Né? Então, tanto Engels quanto Marx vão defender o rigor científico, né, no campo educacional, para justamente bloquear esta ideologia que vem da classe dominante, né, e essa ideologia que acaba fazendo com que esses indivíduos, né, não tenham uma compreensão real do mundo no qual eles estão vivendo. Né? Então, uma das formas de se superar esta realidade de alienação seria justamente por meio do conhecimento científico. E, obviamente, a burguesia, né, não era do interesse da burguesia levar ao ensino, né, das classes subalternas esse rigor científico. O objetivo era justamente manter esse ensino, né, em padrões precários, sem esse rigor científico, né, sem serem destacados os avanços científicos, tá bom? Então, essa opção A, ela está falsa. Opção B. Por fazerem parte da elite dominante, as classes cultas representavam uma cultura exemplar e consciente. Por serem elite, não eram atormentados na escola com disciplinas que não eram significativas. Essa opção está falsa. Né? Engels também critica a educação das classes cultas. Ele vai dizer que a cultura dessas classes é uma cultura decrépita, inconsciente. Vale destacar que a própria alienação também é vista nas classes cultas, ok? Ela também não tem consciência de que é uma classe alienada também, né? Então, até mesmo as classes cultas, né, elas são, segundo Engels, atormentadas na escola com um pouco de latim, e depois são convertidos em pessoas respeitáveis, mas na realidade não possuem qualquer cultura e qualquer capacidade prática. Então ele critica justamente esse foco, né, no aspecto intelectual, né, e no que diz respeito ao aspecto prático,
a educação das elites fica muito a desejar. E ele continua a crítica a essa educação, né? Diz que essas classes aparecem como espiritualmente decaídas, são fechadas a todo tipo de progresso, né? E, na verdade, poderiam até ser vistos, né? Serem vistos como desprezíveis escravos. São os termos que ele utiliza. Então, pessoal, pelo que nós podemos ver, Engels denuncia não só a escola popular, né, mas também a educação das classes cultas, que seria uma educação meramente decorativa, né? Portanto, esta opção B ela está falsa, né? Essa cultura da elite dominante não era uma cultura exemplar e nem consciente. E, por serem elite, também eram atormentados na escola com disciplinas que não eram significativas, como o latim, né? Opção C, Engels traz uma denúncia contra o instrumentalismo da escola popular. Assim, a denúncia contra o instrumentalismo da escola popular associa-se à condenação violenta também da cultura tradicional e da educação das classes cultas, meramente decorativa e sem qualquer substância. Essa opção está correta, é exatamente isso que nós encontramos, né? Manacorda destaca esta passagem sobre Engels no capítulo 3 do livro Marx e a Pedagogia Moderna, né? Capítulo 3, intitulado O Homem Unilateral, né? Então, nesse capítulo ele vai falar aqui como Engels entendia a educação tanto das classes subalternas como das elites, né? Ele faz uma crítica a ambas as educações. Opção D, trabalhadores são subsumidos pela própria classe, sendo a única que submete à ideologia produzida pelo capital. Esta falsa opção, por quê? Porque não são apenas os trabalhadores que são submetidos a essa ideologia do capital. A classe dominante também se submete à ideologia produzida pelo capital, ok? Então é importante a gente destacar que a elite, a burguesia, a classe dominante, seja qual termo você utilizar, né, também é influenciada por essa ideologia, ok? Então a ideologia não é algo que se vê reduzido ao espaço do proletariado, né, dos trabalhadores. Não. A ideologia ela permeia toda a sociedade. Obviamente, essa ideologia, né, os discursos veiculados por essa ideologia são discursos que são do interesse da classe dominante, ok? Segunda questão. Desde o início de sua formulação, o marxismo tem como princípio o papel do trabalho na transformação social e pleno desenvolvimento humano. Mais de uma vez, Marx chamou a atenção para este aspecto essencial de sua filosofia, como na crítica que fez, em 1875, ao programa de Gotha, abordando a questão da seguinte maneira: o parágrafo sobre as escolas deveria exigir pelo menos escolas técnicas, teóricas e práticas, combinadas com a escola primária. Ainda na crítica ao programa de Gotha, posiciona-se contrário a uma educação popular a cargo do Estado, afirmando: isso de educação popular a cargo do Estado é completamente inadmissível. Uma coisa é determinar, por meio de uma lei geral, os recursos para as escolas públicas, as condições de capacitação do pessoal docente, as matérias de ensino, etc., e velar pelo cumprimento destas prescrições legais mediante inspetores. Outra coisa completamente diferente é designar o Estado como educador do povo. Longe disto. O que deve ser feito é subtrair a escola a toda influência por parte do governo e da igreja. Só relembrando, pessoal, a crítica ao programa de Gotha foi escrita por Marx, né? Uma carta direcionada ao grupo da social-democracia alemã. Nesse documento ele discute a Revolução Socialista, a ditadura do proletariado, o período de transição do capitalismo para o comunismo. Isso não se dá de um dia para o outro, não existe um período de transição. E esse documento é importante para nós porque ele trata-se de um documento de Marx, né, que fala
um pouco mais sobre a educação, né? Que educação ele propunha, né, nessa transição até chegar à consolidação do comunismo, né? Então, o que a gente pode ver nesse documento é basicamente uma crítica, né, ao programa de Gotha, né, que Marx toma conhecimento. Ele vai criticar alguns pontos importantes deste documento, produzindo esse documento chamado Crítica ao Programa de Gotha, né? Vai criticar, por exemplo, a educação, né, que o partido propunha, né? Por exemplo, o partido propunha uma educação igual para todos, e Marx vai se contrapor a isso, porque justamente nesse período de transição, né, do capitalismo ao comunismo, não seria possível implementar uma educação igual para todos, né? Uma vez que não há como negar, os filhos das elites, né, estariam num nível mais avançado do que diz respeito ao conhecimento científico, né? E fazer com que eles regressem, né, para um nível inferior, para justamente acompanhar o desempenho dos filhos das classes trabalhadoras, né? Isso não seria justo, né? Então, nesse período de transição, seria necessário haver essa diferenciação, né? Uma educação não igual para todos, né? Não com o mesmo conteúdo para todos, mas pensando no futuro, né? Chegar-se-á essa época em que a educação será igual para todos, né? Mas nesse período de transição, justamente por conta da grande diferença que há, né, do conhecimento científico abordado na educação para os filhos da classe trabalhadora e para os filhos das elites, né? Como há uma diferença muito grande, não seria justo tornar de um dia para o outro, né, o conteúdo igual para todos, né? Então, nesse período de transição, haverá diferenças, mas em uma perspectiva de futuro, né, a ideia é justamente proporcionar a mesma educação para todos. Pois bem, então vamos lá. Vamos aqui ao comando da questão. Considerando o posicionamento de Marx em relação à educação, é incorreto afirmar. Opção A. Fica evidente, em Marx, né, fica evidente a distinção entre o Estado garantir o funcionamento das escolas e o Estado ser educador, né? Está verdadeira essa opção, né? Para Marx, o Estado pode garantir o funcionamento das escolas sem ser o educador, né? E era isso que ele propunha, que o Estado garanta o funcionamento da escola, isso no que diz respeito à estrutura, por exemplo, né? Mas ele não pode ser o educador. E por que o Estado, segundo Marx, não deveria ser o educador, né? A ideia de Estado nos traz aqui um certo conservadorismo, né? Uma manutenção de certas estruturas. Consequentemente, não seria do interesse do Estado, né, uma educação com viés revolucionário, né, que tem uma proposta revolucionária. Por isso que Marx faz questão de dizer que o Estado não deve ser o educador. Ele deve proporcionar as condições necessárias para que a educação ocorra, mas ele não deve educar. Até porque, para promover uma educação em uma sociedade que visa mudança, né, é necessário saber que se educa para a mudança, né? Então, o resultado dessa educação é justamente a mudança. A educação, nessa perspectiva, não é só para que o indivíduo desempenhe melhores ou mesmo o que desempenhava antes, né? Mas, sobretudo, para que ele desempenhe novos papéis em uma sociedade que está sempre se renovando, sempre se modificando, se transformando, né? E claro, sem esquecer que esses indivíduos, com essa educação que vai se basear sobretudo no rigor científico, né, para justamente combater a ideologia, esses indivíduos serão considerados como fatores conscientes dessa renovação social, né, que eles tenham consciência disso. Então, pessoal, esse pensamento está na obra de Manacorda, né? Marx não defende que o Estado seja o educador. O Estado deve garantir as condições para que a educação ocorra. Por isso que, né, a educação ela pode ser estatal, a educação pode ser estatal, mas sem o Estado ser o educador, né? Opção B.
Marx defende a emancipação simultânea do homem frente à igreja e ao Estado, né? Está correta essa opção, ele defende essa separação, né? Até porque a igreja, né? E vale lembrar que uma influência muito grande que ele teve da obra A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, né? Então ele vai ver a religião, né, como uma criação humana e, claro, uma criação que é devido às condições materiais nas quais o homem vive, né? Então, diante de uma atual situação, né, determinadas condições, determinadas condições materiais acabam fazendo com que o homem crie a própria religião, né? Ele projete em algo, né, as suas próprias necessidades que não podem ser supridas diante de tais situações concretas, né? Então, na verdade, a religião, Deus, por exemplo, né, são criações humanas decorrentes da atual situação material, né, da sociedade na qual eles estão vivendo. Então, a criação da igreja, ela seria o reflexo, né, de uma visão deturpada da realidade, né, de uma visão alienada da realidade. Então, a separação da igreja e do Estado proporcionaria a esse indivíduo, né, uma liberdade maior para o pensamento crítico, né? Até porque, como grande materialista que é, né, o pensamento em Marx deve partir do aspecto material, né? As explicações do mundo devem partir dos aspectos materiais e não dos aspectos imateriais, né? Como Feuerbach criticava bastante, né? Como pode um ser imaterial dar origem a algo material, né? Na crítica que ele faz ao cristianismo. Então, Marx vai pensar da mesma forma, né? Para se explicar o mundo, deve-se partir do que é material e não do que é imaterial. Opção C, Marx propõe que todo adulto deva trabalhar tanto com o cérebro como com as mãos, né? Daí a união teoria e prática, né? Explicitando que por ensino compreende-se três coisas: ensino intelectual, físico e tecnológico, né? Está correta essa opção, né? A educação tecnológica proposta por Marx compreende justamente essas três coisas, né? Esses três fundamentos aí: ensino intelectual, ensino físico e ensino tecnológico. Opção D, o ensino do futuro, o socialismo, pregado por Marx, deveria ser colocado em prática antes da conquista do poder político pelos trabalhadores, né? Essa opção está falsa, né? Na verdade, esse ensino, e nós já destacamos também em outras aulas, né, até mesmo em correções de simulados anteriores, o ensino do futuro, a educação do futuro, vem justamente após esse período de transição, né, do capitalismo a esse novo regime. E claro, há características desse período de transição que vão desaparecendo aos poucos. Esse ensino do futuro, pregado por Marx, ele só vai poder ser implementado com a tomada total, né, do poder político pelo proletariado, né? Seria impossível implementar esse regime com bases ainda existentes, né, do capitalismo. Então, essa deveria ser colocada em prática antes da conquista do poder político, está falso. Depois da conquista do poder político. Antes da conquista do poder político, esse ensino do futuro ele se torna inviável, né? Uma vez que ainda existiriam as bases do capitalismo que impossibilitariam a implementação desse ensino do futuro, né? Terceira questão. O Capital, Das Kapital, é um conjunto de livros, sendo o primeiro de 1867, de Karl Marx, que constituem uma análise do capitalismo, crítica da economia política. Muitos consideram esta obra o marco do pensamento socialista marxista. Nela, existem muitos conceitos econômicos complexos, como mais-valia, capital constante e capital variável, uma análise sobre o salário, ou sobre a acumulação primitiva. Nesta obra, Marx enfatiza a ideia sobre a superação da unilateralização do homem pela omnilateralização,
sobre este assunto abordado por Marx, assinale a opção correta, né? Então vejam só, essa unilateralização diz respeito justamente, pessoal, ao conhecimento especializado, né? Ao conhecimento de apenas um aspecto. Obviamente a gente tem aí o homem limitado a apenas uma função, né? O homem unilateral, né? Começando com o unilateral. Agora, o interessante que Marx traz que a superação dessa unilateralidade, ela surge no próprio desenvolvimento industrial, né? É como se as causas para a superação do capitalismo estivessem dentro do próprio capitalismo. E de que forma? Vejam só. Então, esse homem unilateral, o homem que desempenha apenas uma função, né? E vale lembrar aqui o famoso filme de Charles Chaplin, né? Tempos Modernos, no qual ele desempenha apenas aquela função de apertar parafusos, né? Ele perde, portanto, a compreensão do todo. Muitas vezes ele não sabe nem o que está sendo produzido, né? Ele não tem o conhecimento do que vem depois da sua função, uma vez que ele está específico naquela função. Agora, com o desenvolvimento industrial, né, com a automatização, a indústria vai tendo a necessidade de um homem, né, que não seja mais unilateral, mas sim um homem que desempenhe diversas funções, né? E essas diversas funções ela vai vir justamente com a politecnia. Então, o homem unilateral, ele não está mais suprindo as necessidades dos avanços da indústria, né? A revolução industrial, ela vai, posteriormente, né? Ela vai ter a necessidade de um novo trabalhador, né? Um trabalhador politécnico, né? Consequentemente, isso vai se refletir na própria educação, né? Educar para a politecnia, e essa politecnia ela vai vir permeada de conhecimento tecnológico, né? Conhecimento científico, para que esse homem possa suprir as necessidades dessa indústria que é moderna, né? Então, a modernização da indústria vai fazer com que haja uma necessidade de um trabalhador moderno, né? De um trabalhador técnico, de um trabalhador que tenha conhecimento da técnica, conhecimento científico também, né? E esse conhecimento científico vai fazer com que esse trabalhador, né, digamos, seja menos influenciado pela ideologia dominante. Porque nós já vimos que uma das funções, ou mesmo uma das consequências do conhecimento científico é justamente bloquear a ideologia, né? Um homem que foi educado, ele teve uma educação baseada no rigor científico, ele é menos propício, né, de ser influenciado pela ideologia dominante. Isso no ponto de vista de Marx, né? Então, esse novo homem, esse homem moderno, esse homem politécnico, ele vai ser menos propício a ser influenciado pela ideologia, logo ele vai tomar consciência da realidade na qual ele está vivendo, logo, né, ele vai se dirigir para um movimento revolucionário, né? É justamente todo esse processo, pessoal, que Marx nos traz para explicar que as causas da superação do capitalismo, o capitalismo ainda não foi superado, né? Então Marx não viveu isso. Marx estudou o capitalismo de sua época. Nós vamos tendo aí novas formas de capitalismo, ele continua, não foi superado ainda, né? Não se sabe se vai ser superado também, né? De qualquer forma, Marx ele já visualizava as causas de superação do capitalismo. E essas causas, elas são construídas pelo próprio capitalismo, ok? Então, pessoal, o que nós podemos ver aqui é a superação da unilateralização do homem pela omnilateralização, né? Essa ideia essa partícula omni, né? A ideia de todos, né? Todos os lados. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, todos os lados, né? Daí a gente pode relacionar com a politecnia, né? Então, o homem unilateral, né? Limitado, passa-se para o homem omnilateral, de várias técnicas, né? Então vamos lá, sobre esse assunto abordado por Marx, assinale a opção correta. Opção A. Em O Capital, Marx mostra que a propriedade privada tornou o homem mais consciente da sua função social, da sua própria função social.
Essa opção está falsa, pessoal. Na verdade, a propriedade privada tornou o homem menos consciente, né? Tornou o homem mais alienado, né? Essa propriedade privada, né? A propriedade, e é interessante a leitura do Capital, né? Notadamente aí do livro 1, né? Principalmente o livro 1, no qual ele aborda conceitos de mercadoria, valor de troca, valor de uso, né? A mercadoria produzida pelo trabalhador, ela vem permeada da própria subjetividade desse trabalhador, né? Então, o trabalhador, ao produzir uma mercadoria, né, ele produz uma mercadoria que não é sua, né? A partir do momento que ele produz aquela mercadoria se independentiza dele, já não pertence a ele, não pertencia antes, né? Mas aquela mercadoria é o resultado do seu trabalho, né? Nós temos aí nessa mercadoria a subjetividade do trabalhador, temos o esforço manual desse trabalhador, né? Mas não pertence mais a ele, foi alienada, né? Foi, digamos, vendida, né? Então a gente tem o trabalho do trabalhador como sendo alienado. Esse trabalho é um trabalho alienado. Por quê? Porque não pertence a ele. Se a gente fosse considerar aqui a ideia de trabalho, né, como a essência do homem, nós já abordamos isso em diversas aulas, né, o trabalho fazendo parte da própria ontologia do ser, né, o trabalho de fato constitui o ser humano. No entanto, o trabalho, né, que constitui o ser humano como necessidade, a gente produz para suprir as nossas necessidades, esse trabalhador, no modo de produção capitalista, ele produz para outro, né? O resultado do seu trabalho não vai ficar com ele, vai ficar com o outro. Então, o seu trabalho é alienado, né? É passado para outra pessoa, é um trabalho alheio, né? Daí a principal diferença dessa ideia de trabalho como a essência do homem, o trabalho, nessa perspectiva do capitalismo, né? E essa propriedade privada, que é o resultado desse trabalho alienado, né, vai tornando o homem menos consciente da sua função social. Até porque a própria consciência desse homem, né, onde o capitalismo é hegemônico, né, a própria consciência é uma consciência fabricada, é uma consciência que vem de cima, né, e ele apenas assimila essa consciência. É uma consciência alheia, né, não é dele, de outro, né. Essa consciência, ela vem permeada de ideologia. Por isso que nós dizemos também que é uma consciência alienada, né? Não é desse trabalhador, é uma consciência alheia, tá bom? Então, a propriedade privada, ela torna o homem menos consciente de sua função social, ok? Por isso que Marx vai pregar aqui a eliminação da propriedade privada. Opção B. A divisão do trabalho criou unilateralidade. E sob esse signo, precisamente, colocam-se todas as determinações negativas do mesmo modo que sob o signo oposto da omnilateralidade colocam-se todas as perspectivas de humanização. Essa opção está correta, né? De fato, a divisão do trabalho criou unilateralidade, né? Vejam aí o exemplo do filme Tempos Modernos, né? Nós temos um exemplo bem claro da divisão do trabalho, cada um desempenhando a sua função específica, né? Desempenha a sua função específica, não dialoga com trabalhadores de outras áreas, né, que desempenham outras funções dentro da mesma indústria, né? Então, cria-se uma divisão dentro do trabalho. E como o trabalho, né, o modo de produção, faz parte da infraestrutura, e Marx nos traz isso, né? Consequentemente, essa divisão que existe no trabalho vai se refletir uma divisão na própria sociedade, né? Uma divisão de classes, ok? Então, a divisão do trabalho, ela se reflete na superestrutura, né, na sociedade, com a divisão de classes. Portanto, uma das propostas é justamente eliminar essa divisão do trabalho, né? Deve-se eliminar a propriedade privada, abolir a divisão do trabalho, para, consequentemente, essa divisão não se refletir na sociedade, ok? Então, essa opção está correta. E a divisão leva à unilateralidade e, oposta a essa divisão, a gente vai ter a omnilateralidade, né? Que vai colocar todas as perspectivas de humanização. A humanização diz respeito exatamente ao fato de o homem viver enquanto ser humano, né? Enquanto ser humano é abordar o trabalho como uma ação dele,
sobre a natureza, né, uma ação que vai suprir as suas necessidades. E essa ação desse homem vai se converter em um trabalho, né, um produto que vai ser dele mesmo, né? Não vai ser alienado. E quando o trabalho do homem é alienado, né, torna-se propriedade privada, a gente deixa de ter essa perspectiva de humanização, né? É como se o homem se tornasse menos homem, né? É como se o ser humano se tornasse menos humano. A partir do momento que há essa ideia da alienação, da propriedade privada, perde-se essa característica que é essencial da própria humanização, né? Paulo Freire vai resgatar isso também, né, em seu pensamento, ao falar que algumas práticas tornam o ser humano, né, menos humano, né? E a gente deveria buscar práticas, né, que tornassem um ser mais, né, um ser mais humano e não menos humano. Propriedade privada, divisão social do trabalho, né, são aspectos que levam o homem à desumanização. Então essa opção B está correta. Opção C. O conceito de omnilateralidade se refere à ideia capitalista gerada pela divisão do trabalho. Está falso, né? Porque justamente a omnilateralidade ela traz a perspectiva de não divisão do trabalho, né? De não divisão, que é uma das categorias fundamentais do marxismo, ocupando, por conseguinte, lugar central na proposta pedagógica marxiana, né? Então essa opção está falsa porque a unilateralidade não se refere a essa ideia capitalista gerada pela divisão do trabalho, né? A ideia capitalista gerada pela divisão do trabalho vai permear o conceito de unilateralidade e não de omnilateralidade. Opção D. Distintamente da concepção hegeliana, Marx vê o trabalho apenas pelo seu aspecto positivo. Está falso, pessoal. Marx também vê o trabalho pelo seu aspecto negativo, justamente ao abordar o trabalho alienado, né? Hegel, né, em sua dialética, vai abordar também a importância do trabalho. No entanto, ele não vê os antagonismos, né, que permeiam as relações de trabalho de sua época. E Marx vê isso, né? Marx vê também um aspecto negativo que é criado pelo trabalho. E que aspecto negativo seria esse, né? A própria unilateralidade, né? O trabalho ele existe em sua forma unilateral, e esse é um aspecto negativo, uma vez que leva o indivíduo a desenvolver apenas uma qualidade, né? Daí a unilateralidade, né? Ele desenvolve apenas uma qualidade, não indo, portanto, além, né, desse desenvolvimento unilateral, né? Se torna aí um homem, como Mano Acorda nos traz, né, um homem mutilado. Quarta questão. Pode-se referir à consciência, à religião e tudo o que se quiser com distinção entre os homens e os animais. Porém, esta distinção só começa a existir quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida. Passo em frente que é consequência da sua organização corporal. Ao produzirem os seus meios de existência, os homens produzem indiretamente a sua própria vida-matéria. Opção A. As perspectivas de desenvolvimento do homem omnilateral efetivam-se precisamente sobre a base do trabalho, isto é, na possibilidade da abolição da exploração do trabalho, da divisão do trabalho e da sociedade de classes. Essa opção está verdadeira, né? O homem omnilateral, né, ele só pode se desenvolver, né, onde não há exploração do trabalho, divisão do trabalho, até porque havendo divisão do trabalho, esse homem vai se tornar um homem unilateral, né? E como não há divisão do trabalho, consequentemente, não há divisão da sociedade de classes, ok? Da sociedade em classes. Então, o homem omnilateral, ele só vai se efetivar em uma sociedade onde não há exploração do trabalho, onde não há divisão do trabalho e onde não há uma sociedade dividida em classes. Essa opção A está correta. Opção B. Na omnilateralidade, há manutenção da sociedade de classes e da divisão do homem. Está falso já, né? Já percebe isso. Porque não condiz com a omnilateralidade.
dado que isso acontece unicamente quando se apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, né? A omnilateralidade ele vai de encontro a essa dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual, né? Ou seja, ela se choca com essa dicotomia, né? Não condiz com essa dicotomia, trabalho manual de um lado, trabalho intelectual do outro. Não, né? A omnilateralidade ela vem com a perspectiva de integração do trabalho manual com o trabalho intelectual. Opção C. Dado o caráter utópico da pesquisa marxista, já está falso, né? A pesquisa marxista não é marxiana, né? Não é caracterizada por esse caráter utópico. Faltam-lhe elementos de disponibilidade, variação e multilateralidade, como também a posse de capacidades teóricas e práticas, né? Totalmente falso. E outro aspecto importante é que na pesquisa marxiana, né, não falta, como nós podemos ver aí, né, não faltam as capacidades teóricas e práticas, né, como campos de abordagem, né? A pesquisa marxiana ela vai focar na integração das capacidades teóricas e práticas, ok? A opção D é a divisão do trabalho que cria a omnilateralidade. Já está falsa, né, pessoal? É justamente a eliminação da divisão do trabalho que cria a omnilateralidade. Realidade na qual a atividade espiritual e a atividade material, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo caibam a indivíduos diversos, né? Então, podemos perceber que essa opção está falsa. Uma vez que fruição e trabalho, né, não sendo direitos, né, de todos, a fruição para alguns e o trabalho para alguns, né, o que a gente tem, de fato, é o privilégio dessa atividade espiritual, né, da fruição para as elites, né, o privilégio também do consumo, né, enquanto que o trabalho, né, o trabalho manual, é reservado a apenas uma parte da sociedade, né, parte trabalhadora, né. Quinta questão. A questão da formação humana se dilui em todo o percurso do pensamento de Marx. A ideologia alemã, Grundrisse, manuscritos econômico-filosóficos, em O Capital, e de Engels, né? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra e o anti-Dühring. Nas produções de ambos os autores, é possível estabelecer algumas observações importantes, né? As múltiplas determinações que a história, a economia e a política estabelecem com a formação humana. Nesse sentido, é correto afirmar. Opção A. Marx e Engels admitem o conhecimento como articulação do fazer e do pensar, do trabalho manual e da atividade intelectual, da teoria e da prática. Ambos reafirmam, né, o pressuposto de que educação e trabalho são produções humanas, históricas e sociais, indissociáveis, cuja combinação deve se voltar para a formação plena e integral de todos os homens. Essa opção está verdadeira, exatamente isso que ambos nos trazem, né? Essa articulação do fazer e do pensar, sempre importante a gente ter isso em mente, pessoal. O pensamento marxiano, né, o mesmo marxista, né, sempre vai trazer essa ideia de integração do fazer com o pensar, do manual com o intelectual, sem a visão dicotômica, né? Sem a visão de separação entre esses dois elementos, tá bom? Opção B. Marx e Engels ressaltam que a aproximação entre a atividade intelectual com o trabalho manual, como uma produção que possibilite o desenvolvimento amplo das capacidades e faculdades criadoras dos homens, portanto, a aquisição do conhecimento, é impossível em uma sociedade onde a divisão forçada do trabalho e a propriedade privada ainda não tenham sido superadas e abolidas. Essa opção está falsa, pessoal. Por quê? Porque tudo isso aí, pessoal, que eles nos trazem, só vai ser possível de ser implementado, né, em uma sociedade onde não haja divisão forçada do trabalho e nem propriedade privada, né?
Então, essa proposta de omnilateralidade na educação politécnica, né? Essa educação para o futuro, por isso que nós temos essa expressão, pessoal, educação para o futuro. Que futuro seria esse? Seria um período após a superação do próprio capitalismo, após a abolição da propriedade privada, da divisão forçada do trabalho, tá ok? Então, não seria possível implementar essas propostas, né, com a existência dessas bases do capitalismo, tá bom? Por isso que essa opção está falsa, porque ela está dizendo que é possível implementar essas propostas, né, mesmo sem a propriedade privada e a divisão do trabalho terem sido superadas e abolidas, ok? Opção C. Como atividade de reprodução social, a educação está profundamente inserida no contexto em que surge e se desenvolve. Portanto, é estruturada em determinado modelo, sem, no entanto, expressar as contradições que se manifestam com as situações próprias da ordem social vigente. Está falso, pessoal. É óbvio que nessa perspectiva marxista ou marxiana, né, o campo... a atividade de reprodução social, né, ela vai permear a educação de contradições, né? Então, a educação ela não é vista nessa perspectiva marxista, né, como algo que está livre dos antagonismos ou contradições que o próprio sistema constrói, né? As contradições, os antagonismos se fazem presentes também no campo educacional, ok? Então, a educação ela está inserida nesse contexto, é estruturada em determinado modelo e expressa, sim, as contradições que se manifestam com as situações próprias da ordem social vigente. Tanto é, pessoal, que a gente tem diferenças, né, dentro do próprio âmbito educacional, né, uma educação diferenciada conforme a classe social. Até mesmo dentro da educação privada, né, a gente encontra diferenças, né? Uma educação privada de um tipo para aqueles que têm menos condições e uma educação privada de outro tipo, né, com outras características para aqueles que têm mais condições, né, para as elites, ok? Então, ela manifesta, sim, contradições. Opção D. A segmentação nos diferentes ramos de atividades se desdobra sobre a constituição da consciência do trabalhador, havendo espaço para invenção ou criação, mesmo com suas forças de liberdade subtraídas. Essa opção está falsa porque essa divisão social do trabalho, né, ela digamos, corta, né, ou mesmo impossibilita a criatividade do trabalhador, né? Uma vez suprimidas as suas liberdades, né, subtraídas as suas liberdades, ele perde essa liberdade de criação, né? E quando há um discurso de que esse trabalhador é livre para criar em uma determinada empresa, né, essa liberdade ela é artificial, né? Ela não é uma liberdade real, ela é apenas artificial. Cria-se uma impressão de liberdade desse trabalhador, até porque se ele fosse livre, né, ele não seria punido por suas criações. Então, havendo a liberdade, ele não poderia ser, por exemplo, né, demitido ao criar algo, né, que de repente gerou prejuízos para uma empresa. Então, essa liberdade é uma liberdade aparente, uma liberdade artificial, ok? Então, essa opção ela está falsa.